Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos com o secretário de Educação de Campos dos Goytacazes, Brandi Arenari. Brandi, nós fechamos o bloco passado e você ainda faltava falar do IDEB, o Índice de Educação Básica do município, que ficou aí por muitos anos, se fosse um campeonato de futebol, na zona de rebaixamento, ganhando aí de um ou outro município, com todo respeito, com muito menos expressão do que o município de Campos. E aí, o que nós vamos fazer com esse IDEB? Então nós temos muitos desafios, né, na nossa parte pedagógica, na nossa parte de aprendizado. E esses desafios, eles se refletem em muitas áreas. No caso do IDEB, a gente tem alguns problemas a serem resolvidos, alguns esclarecimentos a serem prestados e a responsabilidade que o IDEB é importante, mas, infelizmente, o município de Campos tem problemas mais profundos do que o IDEB. Eu me lembro muito do governador do Maranhão, Flávio Dino. Eu tive a oportunidade, uma vez quando eu era diretor do IPE, viajando com o ministro, a gente esteve com ele, ele falou assim, olha, a minha agenda política aqui para o Maranhão é do século XIX. Se eu resolver os problemas do século XIX, eu já estou em paz. E a nossa agenda política aqui em Campos, eu achava que era do século XIX. Com esse problema de violência, é do século XVI, ou seja, é reconstruir a civilização. Agora, nisso, a gente tem feito alguns estudos sobre isso, a gente tem investido muito sobre isso. Vou apresentar aqui que a gente tem mais ou menos 40% dos nossos alunos que são analfabetos funcionais. Eles estão muito adiantados nas séries, mas eles não sabem ler e escrever. Então, o primeiro desafio nosso é fazer com que os jovens, porque agora já são jovens, saibam ler e escrever. É uma geração que teve o seu futuro roubado, seu futuro arrancado de si. Não há possibilidade de inserção no mundo hoje se você não sabe ler e escrever. Se você não domina basicamente isso, o seu destino está traçado para exclusão extrema. Todos os índices acompanham, né, a relação entre escolaridade e renda. Se você melhora a escolaridade, melhora a renda. Pode comparar qualquer índice nacional que isso está diretamente ligado. No caso do analfabetismo, ele é mais terrível ainda. E ele reflete na sociedade inteira. Uma educação ruim faz com que a gente tenha os nossos serviços ruins, né? Porque todo o nosso corpo de trabalhadores é mal formado. Ele é ruim em português, ele é ruim em matemática. Não é? Matemática tem questões lógicas básicas, então. Então a gente tem esse desafio enquanto compromisso. Nós temos que fazer isso. E aí a gente está cuidando muito da EJA, né? De jovens e adultos, educação de jovens e adultos, porque o município de Campos tem um índice alarmante também, não sei se todos sabem. Nós temos 55% dos nossos alunos em distorção idade série. Isso, e distorção idade série, né, repetência, né, ele só começa a contar depois de 2 anos, né, se é 1 ano só, não, depois de 2 anos. Então você tem esse problema. Adicionado ao problema, mesmo quem passa não sabe ler e escrever, em boa parte. Então a gente tem que atacar esse problema com muita força. O que nós temos feito para isso? E por que foram aprovados? Porque foram aprovados. Aí nós vamos chegar no IDEB. Tá. Né? Só vou falar o que a gente tem feito do EJA. A gente tem adotado novos métodos de alfabetização, inclusive um projeto pioneiro de um dos grandes especialistas em EJA no Brasil, que é o professor Gerson da UENF, tem feito uma parceria com a gente. Então a gente tem vários métodos de alfabetização, a gente tem uma coordenação disso e a gente tem um programa para isso. Mas vou voltar, por que foram aprovados? Campos apresentava dados horrorosos no IDEB. Houve uma leve melhora na última avaliação. Essa leve melhora se deve a uma maquiagem ligada à aprovação. Porque, para explicar às pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, como que se calcula a nota do IDEB? A nota do IDEB ela é dividida em 2 avaliações. Uma é a Prova Brasil, né, que avalia-se português e matemática, e a outra é a aprovação. Campos, na última avaliação, caiu a nota da Prova Brasil. Ou seja, nós pioramos. Porém, houve uma aprovação em massa. Campos foi um dos maiores municípios que melhorou a aprovação, cresceu 17,7%. Um dos maiores do Brasil, tem os dados lá para a gente ver. E isso fez com que a nossa nota melhorasse. Ou seja, nós pioramos a educação do município, porque a Prova Brasil caiu. Então nós não vamos sustentar isso. Nós vamos atacar o problema como ele tem que fazer. Como deve ser atacado, ou seja, melhorar a nossa nota. Então, quais são as nossas ações para isso?
nós mapeamos as 10 escolas melhores, que tiveram as melhores notas, e as 10 escolas que tiveram as piores notas do município. Nós estamos estudando... Na Prova Brasil. Na Prova Brasil. Português e matemática. E nós separamos, né? As 10 melhores de português, 10 melhores de matemática, as 10 piores de português, as 10 piores de matemática. Com isso a gente vai fazer estudar o que deu certo aqui para a gente espalhar para as outras. Quais são os grandes problemas aqui que precisam ser atacados. Isso é uma das nossas medidas. A outras medidas é a instauração de simulados. Uma parte das notas também, dos modelos de avaliação, vão ser no mesmo modelo da prova do IDEB, né? Que é uma prova que vale 40, tem um valor diferente. Então a gente reproduz aquele modelo, treina os nossos alunos para aquele modelo de prova, para que eles entendam como é. Isso, o que é importante também é os alunos entenderem a importância. É preciso de uma conscientização também. Olha, o IDEB é importante para o município, porque como o aluno não é reprovado, né? Todo mundo aqui já foi aluno, a gente sabe como é que aluno é. Então aquilo ali é como se ele vai lá um dia que ele vai lá fazer uma prova e aquilo como se aquilo não tivesse. É preciso mostrar para o aluno. Então a gente vai fazer uma campanha. Isso é importante para o município, é importante para a sua escola, né? A escola que tiver melhor desempenho nisso tem determinadas vantagens, ela recebe isso. Então esse sistema de simulados também que a gente está implementando. A gente não vai gastar dinheiro comprando material externo para treinamento para o IDEB. Nós já estamos reunindo, já temos os pedagogos, junto com os professores, o município vai desenvolver um material próprio, porque para as pessoas que estão dia a dia dentro de sala de aula, conhecem a realidade do município, e a gente vai imprimir esse material numa gráfica, né? Então é a forma que a gente tem, não só de valorizar o profissional do município, mas entender que ele pode fazer um material de qualidade porque ele conhece bem o dia a dia da vida do município e daqueles alunos. Então esse também são esses processos de aceleração da melhoria do IDEB que a gente está fazendo. Um material adequado, simulados sistemáticos e que alguns deles entrem também dentro da avaliação, né, para o aluno se adequar e se acostumar àquele ritmo. A gente tem que, muita gente às vezes fala, mas ficar dando muita coisa, avaliação, essas avaliações, elas têm os seus limites, mas num sistema de ensino de massa como o nosso, elas são fundamentais. Nós precisamos estar nos testando, né, e o que nós temos é esse. E a gente está empenhado em melhorar isso. Então nós temos o compromisso de aumentar a nossa nota na Prova Brasil. Mas nós não vamos aprovar, fazer irresponsabilidade com a vida das pessoas, né? Iludir as pessoas. Isso não vai ter da nossa parte. Nós vamos enfrentar isso. Então, se tiver que, pelo cálculo da nota, tiver uma primeira baixa, não sei se vai chegar a tanto, se tiver, a gente encara com a certeza do trabalho que a gente tem feito. E esclarecendo a população. Eu acho que essa transparência é que é importante. Estamos fazendo isso e isso, olha, o impacto é esse. A gente tem conversado com os professores. Então, essas são as formas que a gente tem atacado para que Campos, a médio prazo, figure com uma educação para fora também, de respeito, né? Para dentro a gente está tomando essas outras medidas, inclusive as medidas que a gente está fazendo do EJA. Você tocou em um ponto importante. Durante o governo passado, discutiu-se muito a utilidade do material comprado, né, no Paraná, o expoente, em face do material fornecido pelo Ministério da Educação e Cultura. Não só por um ser pago e o outro ser gratuito, mas também o impacto do que vinha nesse expoente, confrontando com a realidade do local, lá em Morro do Coco, lá no interior, que esse material parecia um material alienígena, no que diz respeito à possibilidade de ser transmitido para o aluno. Como é que ficou essa questão do material didático distribuído nas escolas e se essa disparidade realmente atrapalhava muito no ensino? Olha, eu não sei avaliar tanto a qualidade do material anterior, né? As notícias que a gente teve era que o material apresentava alguns problemas. Por exemplo, como era uma empresa do Paraná, o material de geografia falava da geografia local do Paraná e não do município, né? Isso gerava problemas. E tinha um outro problema, que esse material chegava com muito atraso, mesmo sendo pago por valores altíssimos que a gente conhece, né? Por milhões e milhões. Esse material chegava aqui em maio, né, depois que as aulas já tinham começado, que era um problema também. Então a gente conseguiu começar esse ano, antes das aulas, chegar o material do governo federal. E a gente está vendo quais são os pontos que pode ter algum tipo de deficiência nisso, desse material, que ele não chegou a todo contento. Porque é o nosso primeiro ano, é uma experiência nova, e a gente enfrenta um outro problema, que é a crise econômica geral. Então esse material ele é calculado pelo número de matrículas do ano anterior. Esse ano cresceu muito
muito a busca pela escola pública, porque a crise financeira, as pessoas foram deixando as escolas particulares, porque já não tem dinheiro para pagar, aumento do desemprego, então isso aumentou também, é um desafio, é mais um problema que a gente já chega no começo enfrentando. Vamos falar um pouquinho agora de um tema que é de extrema relevância para a categoria da educação, Fundeb. Primeiro que muitas pessoas, por incrível que pareça, não sabem o que é, qual a utilidade, o que ele pode ser feito em prol da qualificação e da qualidade do professor, do professorado. Explica um pouquinho para a gente o Fundeb e o que você está trabalhando em cima disso esse ano. O Fundeb é uma fonte de recursos, é uma das muitas fontes de recursos que a gente recebe do governo federal, né, para estimular a educação. Né? O Fundeb ele é uma fonte de recurso que ele tem uma variedade de ações muito grande. Ele pode ser usado para muitas coisas, inclusive para pagar o salário dos professores. No município em crise, né, isso sempre foi usado pelo outro governo, uma boa parte dele foi usado, mas ele serve também para construir, para fazer obras, para fazer melhorias e para tudo isso. A nossa política com o Fundeb, diferente da anterior, é a clareza, é a transparência. Né? Tem ali o conselho que está sendo formado, a gente quer que professores mais diversos participem e que a gente deixe esses dados sempre claros num portal. Olha, recebemos tanto de Fundeb, uma parte dele foi usado para pagar o salário dos professores, uma parte está sendo pago para capacitação, uma parte está sendo usado para melhorias físicas dentro das escolas, que é uma das nossas... E o Fundeb permitido para todas essas funções. Né? Ele tem muitas variedades, ele é uma fonte de muitas variedades. E ele é usado hoje para a maioria dos municípios, e Campos também não é diferente, no momento, sobretudo no momento hoje que a gente fecha o mês, a prefeitura com uma dívida de 40 milhões, né? Está faltando 40 milhões todo mês, né? Se a gente for com todos os cortes que o prefeito vem fazendo, então a gente hoje tem priorizado o que o prefeito tem dito. Olha, nossa primeira medida é garantir que os funcionários da prefeitura recebam o seu salário no fim do mês. O tamanho da crise financeira é tão grande e a gente fazendo isso, a gente já faz um primeiro ato de responsabilidade administrativa. Então, boa parte dos nossos recursos do Fundeb hoje tem sido para garantir o pagamento dos profissionais de educação. Né? E, na verdade, o Fundeb tem essas limitações, ele não pode pagar todos os funcionários da educação, mas aqueles que estão em sala de aula e tudo. Então, a gente tem direcionado boa parte dele para garantir que todo mundo receba o seu salário no fim do mês. Não fique como o governo do Estado, aí outros lugares que está com atraso, as pessoas não recebem também. Brandi, merenda escolar. Nós sabemos que, eu acompanhei bastante, havia merendas escolares compradas inclusive no Rio Grande do Sul. Não sei como é que isso era entregue aqui, né? E muitos questionam a qualidade da merenda. Nós sabemos aí da importância, principalmente nos primeiros anos, de uma merenda que compreenda o básico para que a própria educação, né, e o crescimento seja absorvido de uma forma melhor. Como é que tem sido feita essa distribuição, a qualidade disso? Como é que está com essa situação? O setor de nutrição é um setor que nós já implementamos muitas mudanças. Para minha surpresa, a primeira delas foi quando eu fui encontrar os funcionários do departamento. Eles vieram me agradecer, né? Me agradecer a mim, agradecer ao prefeito, de terem colocado na diretoria do setor de nutrição alguém formado em nutrição, que era a primeira vez que isso tinha acontecido. Uma nutricionista, nós temos lá a Alessandra Frasnelli, né, que é mestre também em nutrição, é professora universitária, né, e tem feito muitas mudanças lá junto com toda a gestão da prefeitura. Então essa foi a primeira mudança. Eu estava achando que isso era o óbvio. Olha. Se eu tenho um departamento de nutrição, nada mais natural que alguém que domine esse conhecimento que vai coordenar essa área. Então, nessas mudanças, o que a gente tem feito no departamento? Ele tem deixado de ser um lugar para receber e entregar merenda, para ser um departamento para cuidar da vida alimentar dos nossos alunos. Com isso a gente fez capacitação das nossas merendeiras em termos de proporção, valor nutricional. A gente tem estado muito perto das merendeiras, porque entraram muitas outras novas, então a gente capacitando essas merendeiras, dando condições de trabalho e também o saber para elas. Quando a gente entregou o primeiro diploma do curso de capacitação, foi muito emocionante, porque muitas delas ali não tiveram tanto tempo de vida escolar para poder ter isso. Mas a gente está mudando muitas coisas, além disso. As nossas proporções, o nosso controle da merenda.
uma mudança que vai acontecer agora, nós vamos sair daquele galpão da Comalto, porque ele não tem condições, né? Ele não tem as condições básicas exigidas para isso. Nós vamos para um lugar que tem câmara fria, né, para ter mais controle sobre potenciais roubos, não evitar desperdício e estrago, né? Alguns diretores falam, mas está chegando menos. Eu falei, é isso mesmo, nós fizemos cálculo. Nós estamos entregando a merenda, né? Acabamos com aquele negócio de o diretor ir lá pegar a merenda, porque aquilo expunha muito o diretor. As pessoas tiravam foto e diziam que o diretor estava roubando merenda. Agora a gente entrega as merendas. E a gente aumenta o nosso controle com isso. A gente também fez uma parceria com a Universidade Estácio e nós vamos ter um grupo grande de estagiários de nutrição que vão dar suporte aos diretores dentro das escolas, né? Então eles vão estar dando suporte às merendeiras, aos diretores, cuidando do valor nutricional das comidas, das refeições, né? Cuidando das proporções, né? Harmonizamento dentro das salas, dentro da escola, freezer, todas essas coisas para a gente ter um controle ainda maior e dar mais suporte aos nossos diretores. Isso é um projeto que a gente chamou Super Diretor. Então, essa é uma das facetas desse projeto, que a gente vai dar uma série de apoio aos diretores. E você falou também da compra da merenda. Como é que nós conseguimos comprar a merenda localmente? A gente tem feito esse esforço, porque a política de comprar a merenda local, ela exige um esforço multivariado, né, multifacetado, de várias secretarias e de vários órgãos dentro da sociedade. É que você vai explicar isso no terceiro bloco. Nós estamos aqui com o secretário de Educação, Brandi Arenari. Vamos ao intervalo e já voltamos.